Hola comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de La Suma de Design Ups. Seguimos en la temporada Diseñar la Organización, donde venimos explorando que liderar diseño no es solo diseñar productos, sino también la manera en que nuestros equipos trabajan, la cultura que los sostiene y los sistemas que lo hacen escalar. Y este episodio nos lleva justo a uno de los retos más grandes de esa idea, que es qué pasa cuando hay que escalar todo a una organización gigante. Vamos a hablar de cómo priorizar cuando la demanda siempre supera la capacidad del equipo, de cómo construir sistemas para que el conocimiento llegue a todos sin convertirse en cuello de botella y de cómo se aborda algo que cambia tan rápido como la IA cuando hay que documentarlo, estandarizarlo a gran escala. Así que para esta conversación tengo a Rodrigo Lemes desde Brasil, a quien conocí de hecho hace poco gracias a una colega y a quien tomo como uno de los grandes referentes latinos de Design Ops. Así que bienvenido Rodrigo, un gusto tenerte aquí. Cuéntanos un poquito sobre ti. Primeiro, muitas graças pelo convite, pelo invite. Eu peço perdão porque não hablo muito bem espanhol. Eu não hablo nada de espanhol. Eu hablo portunhol. Criamos esse idioma em Mercado Livre para podermos nos comunicar. Então, peço perdão se hablar algo, uma palavra, um erro. Então, para começar. E muitas graças pelo espaço. É muito bueno estar aqui para poder compartilhar sobre nossa cultura de desenho. E também falarmos sobre o desenho de Latinoamérica, de certa maneira, que é uma força muito grande e me orgulho de fazer parte disso. Bem, eu trabalho na área de desenho tem mais de 30 anos, comecei muito temprano e passei por vários tipos de desenho que podemos pensar. E eu tive a oportunidade de trabalhar em diferentes tipos de indústria, bancos, startups, tech companies. E agora, há 2 anos quase, estou em Mercado Livre e descobrindo quão grande é o Mercado Livre, que eu não tinha, nunca tive essa ideia de como somos grandes. E trabalhar com uma diferença cultural que é muito bela, é tremenda. E também como gestionar uma equipe tão grande, né? Somos mais de 1000 desenhadores, então é um pouco complexo. E eu me gusta muito de estar nessa área de desenho, como falei, né, mais de 30 anos. Tenho também um canal no YouTube, solo em português, peço perdão, Design Team, onde também hablo sobre os desafios e tudo mais que temos em nossa área em Brasil. E estamos aqui, graças a esse invite, para falarmos um pouquinho mais sobre Ops, desenho, Latinoamérica e tudo mais. Así es, gracias Rodrigo, porque de hecho creo que tu posición que tienes ahorita en Mercado Libre es muy interesante para hablar realmente de diseño en Latinoamérica, porque justo como me comentabas hace unas semanas que conversábamos, claro, hay oficinas en diferentes países en Latam, las culturas son muy diferentes y yo tenía años como con mucha curiosidad de entender cómo funciona esta organización de Mercado Libre porque sabía que eran un montón de diseñadores. Así que antes de entrar de lleno o como para entender cómo están funcionando todos esos diseñadores en el equipo, cuéntanos un poco sobre el equipo de Ops que estás liderando, cómo están estructurados, cómo llevan las operaciones en este equipo y el frente que tú estás viendo ahorita. Muito bueno. Bem, somos uma equipe chiquita, somos solo 10 pessoas para atender mais de 1000 desenhadores, pero que o grande desafio é entender como ser eficiente com poucas pessoas para tantas pessoas. E para isso, sempre estamos cambiando as frentes, a forma como trabalhamos, como entendemos e nossos próprios roles sobre isso. Este ano, por exemplo, temos o grande desafio de ter dois grandes tracks para nós. O primeiro é Builders, como podemos nos transformar não só Ops, pero que todos os desenhadores de Meli como Builders, pessoas que têm AI como su frente, e também como podemos gestionar tools de uma maneira eficiente, com qualidade, com velocidade, com processos inteligentes. Então, temos duas frentes importantes e nisso nos dividimos em dois grupos, né? Um grupo mais técnico, que vai mirar essas questões de builders, e uma parte mais de gestão,
onde vão gerenciar e mirar como podemos gestionar melhor as tools, licenças e tudo mais. Então, é praticamente uma equipe que, ao longo de 2, 3 anos, estamos trabalhando para mirar a melhor eficiência e ter roles muito bem definidos. Tanto que minha equipe, com certeza, é a equipe mais equipada, a equipe mais evoluída, no sentido de sermos builders, onde podemos trabalhar end-to-end construindo tools. Ou seja, desenhamos, fazemos o discovery, mapeamos, entendemos, pesquisamos, construímos e entregamos. Então, ao longo de 3 anos, essa evolução se deu com essa equipe de Ops hoje e que estamos, de alguma maneira, já pensando qual é o próximo passo. Não se para. Melis é isso. Se entra de vacaciones, é capaz de quando volver, ser outra empresa. Sí. Yo estoy preocupado. Yo entro de vacaciones daqui 2 semanas. Bueno, prepárate para lo que vas a encontrar dentro de 2 semanas cuando vuelves. Está súper interesante, claro, los dos frentes en los que ustedes están trabajando y en base a como a mucha investigación que ustedes han hecho en estos últimos años, como mencionas, pero ya hablando como en la operativa, tal vez en el día a día, y con 10 personas de DesignOps atendiendo un equipo de casi alrededor de 1.500 diseñadores. Para ti, ¿qué significa operar diseño en un equipo tan grande, con un equipo tan acotado? O sea, ya, ¿cómo se dan abasto? Y que obviamente no creo que puedan responder a todas las necesidades o todos los dolores que hay en el equipo, pero ¿cómo van ustedes mapeando qué está sucediendo en el día a día de los diseñadores o incluso bajo la planificación que ustedes tienen como operación? ¿Cómo van equilibrando una cosa y otra? Sé que creo debe ser muy difícil, muy complejo de responder inclusive, pero cuéntanos un poco ya de cómo gestionan ustedes esas operaciones, ¿no? É uma grande pergunta, Ale. Claro. Exatamente. É saber que não controlamos nada. E também que temos que contar com o caos, de certa maneira, como não só como um inimigo, mas também como parte de nosso trabalho. É saber que não vamos criar regras ou padrões que são fixos, que são isso e nada mais, que temos que ser flexíveis a todo instante, sempre atentos a cambiar e trazer pessoas para trabalhar juntos. E que essas pessoas vão ter seus métodos, suas formas de trabalho, suas formas de achar que estão fazendo o melhor trabalho e estão fazendo o melhor trabalho. Então, Ops, em nosso caso, temos que ser muito adaptáveis para todo instante saber, ok, criamos esse processo, um exemplo, e as pessoas não estão trabalhando nesse processo. Vamos pedir para as pessoas trabalhar nesse processo mais uma vez? Não, vamos cambiar nosso processo. Porque temos que fazer isso porque somos adaptáveis e somos menos pessoas e temos que sempre fazer algo para que se possa ter aliados e não pessoas que vão dizer contra o que estamos, né? Vão trabalhar de forma negativa o que estamos fazendo. E que vamos ter que entender que, ok, tentamos trazer uma mirada de gestão o melhor possível, pero que é possível que não se hace isso. Então, sempre este tipo de desafio é muito grande e por isso eu preciso de uma equipe que tenha maturidade muito grande também. Então, a maioria de minha equipe são seniors up, né? Pessoas que têm essa habilidade de enxergar, ter uma mirada muito fina, de conseguir mirar as equipes que estão em delivery, por exemplo, nas business units, e ter essa gana de, ok, estamos indo para um caminho que não é o caminho. Vamos cambiar. Ok, como podemos fazer? E rapidamente hacemos isso. Então, creio que poderia sumar as palavras flexíveis, adaptáveis e muito rápidos.
em resposta. Y creo que es importante lo que mencionas de que el equipo con el que trabajas, el equipo que tienes es bastante senior, porque eso también permite que ellos tengan autonomía para tomar ciertas decisiones en base a lo que ellos van viendo en el día a día y no tener tú que estar como muy encima, porque al final es esa confianza que tienes con ellos, ¿no? Y eso tal vez me lleva a la siguiente pregunta, y tú como líder incluso también de todo el equipo de Ops, es cómo ustedes priorizan qué problemas resuelven cuando la demanda siempre va a superar la capacidad que tienen ustedes como equipo. Es el ratio que tienen ustedes de diseñador. Por cada diseñador, cuántos ops hay, es increíble. Entonces, ¿cómo ustedes terminan haciendo esa priorización de qué problemas resolver o en qué enfocarse, junto con esa flexibilidad que tú mismo mencionas, ¿no? Sim, sim. A todo instante estamos nos perguntando qual é a prioridade, para começar, porque todo é prioridade, né? Por isso trabalhamos também muito na mirada de escala, né? O que tem impacto para toda a equipe de Meli, o que é principal para os diretores de UX e suas frentes. Então, esse tipo de comunicação em la capa de direção de desenho é muito importante, que sou parte disso, de sempre estar me comunicando com os diretores, entendendo, ok, sua frente, para onde está indo, o que necessitas. É uma nova tool, ok, deixa-me mirar se consigo gestionar isso e fazer isso rápido, e se outras business units também necessitam de lo mesmo. Se sim, é prioridade alta. Se não, talvez tenhamos que cambiar algo aqui, algo lá. Então, a comunicação, creio que é o ponto principal aqui. Né? Sempre estar capturando não só a capa de diretores, mas que minha equipe também falando com as frentes que estão na operação. Então, sempre fazemos essa mirada cross, transversal, para entender, isso não é prioridade porque só uma business unit ou só uma equipe está necessitando. Então, não. Vamos mirar o que tem impacto general. Né? E creio que também isso é parte da cultura de Meli. A autonomia e essa força de entender se tem impacto e tem valor para todos. Então, Meli traz muito essa capacidade para a todo instante cambiarmos, nos movermos e também entender com autonomia o que é de impacto e o que não é. Então, pero que não é perfeito. Tienes erros, a todo instante estamos ok, não é o caminho. Vamos cambiar novamente, né? Pero que tentamos evitar cometer o mesmo erro, pelo menos. De acuerdo. No, está súper bueno. Luego iremos a profundidad en este tema de los errores y aprendizajes porque me parece que es un tema también súper importante. Pero antes de irme por ese lado, has mencionado algo que es el tema de la escala, porque claro, con el nivel de organización que tienen ustedes siempre tienen que estar pensando en bueno, el impacto y de seguir escalando ese impacto. Entonces, y pensando también que ustedes son pocas personas en el equipo para la cantidad de diseñadores que son unas más. ¿Qué sistemas o estructuras han ustedes podido construir para que ese conocimiento o esa atención llegue a todos sin que DesignOps tenga que estar en medio de cada conversación? Porque sinceramente es imposible. Hasta creo que ni siquiera creando un agente de IA pueden ustedes estar presentes en todo. ¿De qué sistemas o qué estructuras les ha permitido esa escala que ustedes están logrando tener? Bueno, usamos todo possível, pero que dos grandes pontos que também usamos muito é a verticalidade que Meli tem de suas equipes. Então, temos senior level, technical leaders, temos experts, senior experts, diretores e assim. Então, quando temos que trazer uma comunicação, uma avaliação, pensar na tool nova ou um treinamento, uma capacitação, usamos essa escala para poder entender o impacto, hablando com essas capas e esses níveis. Então, alguém nos pediu uma nova tool de motion, por exemplo. Ok, vamos falar com a capa mais alta técnica
para entender se é verdade essa necessidade e se toda essa capa também concorda que se pode ser para todos. Então, ativamos essas capas conforme a necessidade. Então, nem sempre uma tool vai resolver esse tipo de comunicação. Simplesmente a comunicação per se. Hablamos entre nós e conseguimos analisar como podemos gerenciar isso. Então, pero que também temos atividades operacionais micro, como aprovação de tickets de gira. Um exemplo. Isso automatizamos usando AI e uma pessoa de minha equipe está trabalhando para cada vez mais melhorar esse tipo de automatização. Então, temos sempre esse tipo de mobilidade. Comunicação, tentamos fazer uma comunicação boa entre essas capas e também tentamos eliminar o que nos gasta tempo que poderia ser automatizado e trabalhamos criando tools para isso. Por exemplo, alguma tool que possa nos ajudar a ter uma mirada sobre presupuesto, por exemplo. Então, vamos desarrollar uma tool que possa fazer isso e dar uma mirada boa para nós internamente e que também possa ser algo útil para os diretores. Então, sempre temos esse trabalho de percepção e desarrollo de coisas. Genial. No, está súper interesante porque al final yo lo veo como un equilibrio entre como el día a día y lo más táctico, por así decirlo, pero sin perder de vista la parte estratégica. Y mencionando este tema como más estratégico al inicio, tú contabas que tienen como dos frentes y uno de esos es el Builders, que entiendo que está más enfocado en lo que es inteligencia artificial. Entonces, este año ustedes están trabajando muy fuerte en este frente y es totalmente entendible. Creo que todas las empresas estamos montados en esa misma realidad. En la realidad hoy de Meli, ¿cómo están ustedes abordando eso desde DesignOps? ¿Cómo lo están documentando, estandarizando y escalando algo que todavía está cambiando constantemente? Y sinceramente es como todos los días sale algo nuevo. Incluso ahorita ustedes que han vuelto del config se siguen mostrando como cosas nuevas, no necesariamente solo en AI, sino inclusive a nivel de tecnología, de nuevas funcionalidades. Entonces, ¿cómo ustedes están trabajando este frente y cómo lo están logrando sacar adelante? Estamos quase como todas as empresas, de alguma maneira, explorando e descobrindo coisas novas a todo instante. Pero que enfocamos em alguns caminhos. E isto não é só para a equipe de desenho, é para todo Meli. Então, a mirada de builders não é só para desenhadores, é para todos. Usem tokens, criem tools, criem soluções com qualidade e que tenha impacto. Então, essa mirada para todo Meli, claro que o desenho também mirou, ok, vamos fazer nossa parte aqui e como vamos desarrollar isso. Então, começamos desde Ops a trabalhar, ok, necessitamos como goal ajudar as pessoas das equipes a usarem, por exemplo, cloud, da melhor maneira possível. Como? Vamos ensinar a subir um arquivo, usar GitHub, instalar e fazer o setup de Cloud Code em suas máquinas. E vamos caminhar para isso, para dar capacidade para as pessoas poderem escalar essa mirada de builders, que toda a empresa está trabalhando. Então, nosso rol aqui foi exatamente isso. Ok, temos que fazer nossa parte, porque não podemos ficar para trás como desenhadores. Porque a IT está muito rápido nisso. Então, trouxemos essa baixada e esse puxeio, né, e estamos trabalhando constantemente nisso. Por exemplo, agora ela mapeia a organização de skills. Pensa, todos querem criar skills. É muito bueno, ajuda nosso trabalho, pero que, calma, temos que criar skills que fazem sentido, que não se solapam, que vamos juntar as coisas de maneira inteligente. Então, puxamos essa charla para nós em Ops para poder ordenar isso de alguma maneira. Pero que não criando regras, pero que ajudando as pessoas a ter consciência de como trabalhar melhor. Então, ao mesmo tempo que estamos nos capacitando, estamos também tentando trazer uma mirada de como gestionar toda a comunicação de AI, como os desenhadores podem usar da melhor maneira,
pero que como é muito grande, sabemos que temos todo tipo de level. Vamos ter as pessoas que ainda estão descobrindo como usar GitHub e as pessoas que estão desenvolvendo grandes tools para suas frentes, né? Então, tentamos sempre trazer um balanço entre esses extremos, essas puntas, por essas frentes que hoje estamos trabalhando dentro de Ops. Súper, y me parece interesante porque entiendo, claro, ustedes en Meli, todos están trabajando sobre esto, pero es importante que el equipo de diseño reconozca que ustedes en Ops están de alguna manera orquestando la adopción sí, la adopción de IA en el equipo, porque de lo contrario, cada uno seguiría por su lado y no habría algo que estandarice o que ayude a darle forma al uso que le están dando. En cambio, a ustedes, reconociendo, como les digo, que son los que están centralizando toda esta gestión, pueden acudir a ustedes de alguna manera a decir, ok, yo lo estoy usando de esta manera, yo quiero crear estos skills, vale la pena, por lo que mencionabas antes, de mapear el impacto. Esto podría impactar a más personas, a cuántas personas, dimensionar para que luego esto tome una forma de la manera más correcta y que el esfuerzo de escalar ese skill sea porque realmente va a tomar un impacto. Entonces, justo mencionando ahí, sí, mencionando este tema de orquestar y todo esto, me imagino que ustedes están mapeando ya casos de uso. ¿Cómo van ahí ustedes como dándole forma al uso de IA y de qué manera ustedes están dimensionando el impacto de los diferentes casos de uso y de qué manera están tomando esas decisiones para escalar también ciertos skills, ciertas funcionalidades, ciertos, no sé, cómo lo vienen trabajando ahorita ustedes desde ese frente? Começamos a trabalhar pensando em como podemos mapear casos de uso que sirvam de referência para as pessoas de los equipos. Pero que é impossível, porque pensa, temos mais de 1.200, quase 1.500 pessoas com maneiras e capas diferentes. Então, não é possível ter 6, 10 casos de uso. E se ter mais de 10 casos de uso, não é necessário mapear casos de uso, porque vai ser impossível, porque a escala é muito grande. Pero que então, o que podemos encontrar que podem ajudar as pessoas a melhorar seus casos de uso? Então começamos a trabalhar de outra maneira, mirando de outra forma. Ok, o que as pessoas usam em seus casos, em suas casuísticas, seus workflows no dia a dia? Talvez skills, MCPs, aceleradores, né? Partes que dentro do processo de trabalho vão aparecer e melhorar de alguma maneira. Então começamos a mirar por este ângulo que, ok, então vamos entregar pequenas partes que não são definidas, que não são regras, pero que podem ajudar a acelerar, e desde isso podemos então começar a entender casos de uso usando AI, a partir disso. Né? Então, a todo instante estamos tentando mirar caminhos que não são controles, que não são regras, que não são processos concretos, pero que são talvez direcionadores de uma percepção futura de caminhos mais concretos. Pero que chegamos nesse ponto conversando, charlando um montão com diretores, com experts, senior experts, para entender que não é possível. Todos estão tentando e vamos, na verdade, impulsionar essas tentativas. Vamos ajudar a ter mais tentativas ainda. Pero que com pequenos elementos numa mirada atômica de skills, MCPs e aceleradores e tudo mais, até chegarmos talvez num caminho ideal de um workflow. Pero que começamos entendendo e mapeando casuísticas e, não vai ser possível. Vamos para otro camino. Sí, y eso, bueno, es gracioso porque, claro, es que es una organización tan grande yo creo que sí, es humanamente imposible que puedan mapear y controlar todo, y por eso, como tú me dices, en vez de colocarles como limitaciones de, bueno, solo puedes utilizarla de esta manera, es darles
un marco para que puedan usarla como buenas prácticas, para que puedan al menos canalizar correctamente todo el esfuerzo que ellos están haciendo, ¿no? Y eso, de hecho, lo que terminaste ahorita mencionando me lleva a la siguiente pregunta, que es ya no pensando solamente en inteligencia artificial, sino en general la gestión que ustedes están teniendo de operaciones en un equipo tan grande. ¿Qué errores, y ahí sincerándonos un poco, tal vez qué errores han cometido al intentar escalar prácticas en una organización tan grande y qué no ha funcionado? Ya ahí, como te digo, siendo muy sinceros y transparentes, lo que nos puedas contar de esos errores y aprendizajes que han tenido. Muy bueno. Yo hablé sobre eso en la minha charla de config, exatamente esse ponto. Estou autorizado por PR para contar isso. É, foi o caso de skills e MCPs que começamos a mapear. Criamos um processo desde Opes para conseguir, ok, vamos transmitir, vamos compartilhar esse processo para todas as equipes, começando por experts e tudo mais, na escala, para que possam seguir isso e trabalharmos juntos para termos uma livraria de skills unificada, única. E criamos um processo que está listo, muito bueno, eficiente, rápido, perfeito. Compartimos isso, as pessoas, listo, muito bueno, vamos trabalhar. Não, ninguém trabalhou, ninguém se juntou, né? Esteve conosco para poder realmente fazer parte desse processo e entregar suas skills que estão desarrollando em suas equipes. E pensamos, onde foi o erro? As equipes, provável, não querem trabalhar conosco. Não, não. O erro está em nosso processo. Temos que fazer um review de nosso processo porque provavelmente estamos criando blockers e coisas que as pessoas não estão querendo trabalhar. Não têm tempo, têm muitas prioridades, muitas coisas, maturidade diferente. Vamos cambiar nosso processo. Então, volvermos e já estamos no terceiro câmbio do processo. Já cambiamos pela terceira vez porque temos que achar uma maneira de trazer as pessoas para trabalharmos juntos. Agora, se parece que está dando certo. Pero que o ponto principal aqui é sempre termos a mirada que cometemos erros, como desde Ops. Não podemos criar regras fixas e falar, o problema são as equipes que não estão querendo trabalhar conosco. Não, não importa. Não importa se o problema são as equipes. O problema é que desde Ops temos que ter a consciência de que num tamanho tão grande temos que fazer algo para funcionar. Não importa. Então vamos fazer nossa parte, por quê? Porque quem quer esse tipo de coisa somos nós, de Ops. As equipes estão trabalhando suas coisas independente, muito ágil e tudo mais. Então, desde Ops temos que fazer essa revisão a todo instante. Então, ter essa consciência de que o erro não é do cliente, é nosso, é algo que estamos aprendendo todo dia. Sí, no, me llevó esa como la reflexión de tratamos nosotros desde Ops de brindarles como una solución, pero al final no nos damos cuenta que tal vez lo que les estamos dando es una solución desde nuestra perspectiva de operación y no en la necesidad y el día a día que ellos tienen. Y al final es ser muy conscientes de que nosotros atendemos a un cliente, que son los diseñadores, y hay que pensar al final en sus procesos, ¿no? Así nos toca a nosotros iterar, iterar, iterar hasta que demos a qué es lo que nos sirve para que... O sea, creo que al final es hacer funcionar lo que necesitamos y si no funciona es porque no hemos llegado a la solución correcta, ¿no? Exatamente, exatamente. E creio que isso é muito também parte da cultura de Meli. A possibilidade de cometer erros a todo instante, não tem problema de errar, desde que se cambia o mais rápido possível. Y entonces hablo mucho sobre eso, que tenemos un espíritu, un DNA de startup. Somos uma companhia que não tem um tamanho de startup, pero que trabalhamos como. Então, o caos que hablamos no início é parte
pero que tenemos que saber cómo lidar con eso, né? Entonces, desde Ops, este é um ponto, como você muito bem falou, sobre a questão de que temos clientes, entonces, o problema sempre é do nosso lado, né? Y ya desde la experiencia que vienes teniendo tú atendiendo un equipo tan grande, ¿qué le dirías a otro equipo de DesignOps que está intentando hacer algo similar con pocos recursos, inclusive pensando en que en Latinoamérica la mayoría, en donde hay DesignOps, suele ser solo un DesignOps en un equipo con muchos diseñadores y o sea, en proporción podría ser similar a lo que tú estás viviendo hoy a un equipo tan grande? ¿Qué consejos le darías a ese DesignOps que está tratando de hacer mucho con poco? É muito difícil. Primeiro, numa mirada de liderazgo, eu creio que tienes que ter buenas pessoas trabalhando com você. Tiene que ter pessoas de alto nível técnico, alto nível de desenho, de maturidade, de senioridade em relação a lidar com problemas e também gana de poder se adaptar a todo instante. Porque se solo eu tenho essa mirada de eu consigo cambiar minha forma de pensar, meu mindset, pero que se a equipe não tem isso, não vai ser, não vai conseguir, não vai lograr o que necessitas. Então é muito importante ter uma equipe que esteja, como você muito bem falou, autônoma, né? Que consegue tomar decisões e consegue andar solo, apoiando a mirada da liderazgo sobre isso. Então, creio que meu principal ponto é trabalhar para ter uma equipe muito sênior e talvez a equipe mais sênior de toda a companhia. Como hoje pensamos, não são todos os desenhadores de Meli que vão criar end-to-end um produto, pero que desde Ops sim. Necessitamos ter essa mirada. Então, creio que isso é muito importante. Não importa o tamanho, pero que a qualidade do que estão fazendo é o ponto principal. Então, pessoas muito buenas é fundamental nessa mirada. Está muy bueno esa sugerencia. Y ya como para ir terminando el episodio, Rodrigo, pensando en todo lo que hemos conversado hoy, si liderar diseño es también diseñar la organización que lo sostiene, ¿qué es lo primero que deberíamos dejar de tratar como secundario? ¿Qué es un no negociable cuando pensamos en diseñar una organización de diseño? ¡Wow! Mas é um bom ponto. Estamos falando sobre isso. Nunca deixar de sermos desenhadores. Isto também é fundamental. Estamos falando sobre sermos builders, sobre desarrollo, code, no code, AI, pero que a essência fundamental é, se sua equipe, se você não é um desenhador, temos um problema, um grande problema. E creio que temos esse problema de maneira geral. Né? E a todo instante estamos falando sobre isso, né? O quanto estamos deixando de ser desenhadores. Então, não é possível. Temos que ter o craft como elemento fundamental de todas as equipes, desde Ops até outras equipes. Creo que es innegociable. Genial, está muy bueno. Es como volver siempre a nuestros inicios, el back to basics que no podemos dejar de lado, porque al final es lo que nos hace ser lo que somos como corazón del equipo. Así que bueno, gracias Rodrigo, de verdad, por esta conversación muy bonita, inspiradora y que creo que nos puede ayudar a ver el DesignOps a otra escala, ¿no? Porque normalmente en las conversaciones que tengo acá en el podcast es como te decía, equipos más pequeños, que es lo que suele suceder en Latinoamérica, pero es interesante también esa perspectiva también de Latinoamérica, pero a otro nivel de escala, así que súper, súper bueno haberlo escuchado y que también como spoiler lo vamos a poder escuchar un poco más a profundidad en la Confops cuando nos acompañes en octubre acá en Lima. Así que de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y habernos compartido también parte de lo que vienes trabajando en el equipo. Gracias, show. Espero que até outubro mi español esteja mejor. Bueno, excusa para ir practicándolo un poco más. Exactamente. Sí, total. Peço desculpas pelos erros novamente. No te preocupes, no. Está súper bueno y
creo que esa práctica de aquí hasta octubre te va a permitir tener muy buenas conversaciones con todas las personas que van a querer hablar contigo aquí presencialmente. Así que mil gracias, Rodri, por este tiempo que te has dado para compartir. Y gracias también a quienes nos acompañaron hasta esta parte del episodio. Nos vemos la próxima semana en uno nuevo. Adiós.